Alguém lembra o que a gente vai falar hoje? Expectativa, tá vendo? Só pra gente relembrar, tá? No primeiro encontro a gente falou bastante sobre engajamento, lembra? A gente comentou um pouco com vocês da importância de engajar, de estar de acordo também com a cultura, com a estratégia e as metas da organização de vocês, né? Não ser simplesmente engajamento por ser bonito ou falar que está engajando com a galera. Depois a gente falou de achar problemas reais, né? A gente falou bastante da ideia de engenharia reversa com vocês, principalmente, mas trazendo sempre o conceito de apaixone-se pelo problema, como acontece em algumas grandes corporações, pensamento por analogia, o pensamento por primeiros princípios, que foi aquela diferença que a gente deu do Elon Musk, do pensamento que a gente faz geralmente comumente quando acontece alguma situação na nossa vida. A gente falou algumas ferramentas, né, que foi também, a gente falou do feedback 3Qs, a importância da gente investigar e se aprofundar em algo que é dito como problema, de fato. A gente falou da explosão de problemas, né, que daí a gente mostrou a ideia do cubo aqui. A gente falou de fazer engenharia reversa para entender o problema de trás para frente, chegar nas questões, encontrar a causa raiz. E aí no fim a gente falou fez aquele case para vocês acharem um problema dentro do case. E aí no último encontro a gente falou sobre solução, né? E quando a gente fala de solução, a gente basicamente trouxe o exemplo da vitamina C e da dipirona. E lembrando que, se a gente chegar nessa etapa, muito provavelmente a gente vai ter pessoas engajadas, um problema definido, uma causa raiz encontrada, e a gente segue pra solução. Só que se der problema em algum desses aqui, cara, é só voltar. Ah, beleza, não tem a causa raiz? Beleza, vamos olhar o problema de novo. Ah, meu problema não tá muito bem desenhado? Talvez as pessoas não estão muito bem engajadas ainda. Então é um ciclo que a gente tem que estar atento, prestando atenção como liderança quando estiver tentando rodar ele ali dentro. Então, no encontro de hoje, a gente vai falar sobre expectativa. Quem aqui não tem expectativa, né? Vamos pegar lá dos primórdios. Meninos da empresa Júnior, menos vocês, assim. Vamos pegar o instante. Quando vocês começaram a trabalhar, como que era a expectativa? Primeiro salário, ser bem sucedido, vou fazer minha faculdade, não sei. Escolher uma boa empresa. Escolher uma boa empresa. É comum um ser humano, acho que a gente vive com expectativa, né? E só pra gente fazer uma explanação inicial do tema, assim, alguém já ouviu falar de sistemas caóticos, aquela famosa teoria do caos que o pessoal fala, né? Tudo tende ao caos, a questão da entropia, loucurada toda da física, né? Aí eu tava vendo, vocês já viram esse vídeo aqui, né? Ele basicamente vai mostrando que a partir de um simples movimento, isso vai se tornando um sistema extremamente caótico, não é? E, cara, isso é muito comum, até dentro da empresa. Será que se essa bolinha aqui, ela pingou a primeira vez, a segunda, a terceira, isso vai se ramificando em mil e uma coisas, que em algum momento qualquer pequena coisinha, como fala o famoso efeito borboleta, que for uma mínima ação, pode estourar uma coisa gigantesca. Vamos pegar um exemplo aqui, empresarial falando. Vamos supor que a gente começa a criar um caos, ou dentro da nossa organização começa a ter um certo caos ali, que é o que acontece dentro de um ambiente empresarial, principalmente, e a gente deixa de prestar atenção em algumas pequenas coisas, até que chega um ponto em que a gente acaba, sei lá, caindo num problema de fraude. Pode acontecer, a gente tá sujeito, não tá? No meio desse caos aqui. E é por isso que eu falo que essa questão de alinhamento de expectativas é muito importante. Vamos pensar no avião. A gente geralmente gosta de falar, vou pegar um voo, né? Vou voar. Mas já pararam pra pensar que o avião, na verdade, é só uma queda controlada, né? Será que você continua viajando se seu alinhamento fosse, só tá numa queda controlada num pedaço de metal? Essa é a importância dos alinhamentos de expectativas, né? Será que se vendesse um voo aéreo como uma queda controlada, a gente iria? A boa maioria não ia querer ir, né? Existe um pesquisador, ele ganhou até o prêmio Nobel por conta disso, o nome dele é Bernard Shaw. Ele fez alguns experimentos onde ele chegou a esse conceito do chamado efeito Pigmalion. E, basicamente, dentro desse experimento, eu trazer uma analogia aqui para vocês entenderem, vamos imaginar que essa daqui é uma florista, o nome dela é Ana, e ela é uma mulher que ela tá vendendo flor na rua, e vocês podem ver pela foto, que, assim, é um lugar um pouco mais insalubre, né? Vamos falar assim. E daí, esse pesquisador e o amigo dele, eles fizeram uma aposta. Eles falaram assim, ó, cara, eu vou pegar a Ana e eu vou transformar ela numa dama da alta sociedade. Aí eu quero falar, duvido que você vai fazer isso. Aí, passados 6 meses, a Ana se transformou numa dama da alta sociedade, da realeza. Por que será que isso aconteceu com ela? Quais são as suposições que vocês pensam diante disso? Em 6 meses, ambiente, de maneira geral, antes dela se tornar essa sucessora, provavelmente ela se considerava ou se declarava como uma plebeia, né? Vamos falar assim, né? E, cara, nesse caso aqui, desse exemplo fictício da Ana, que era basicamente a mesma coisa. E, beleza, o que isso tem a ver com expectativa, com inovação, com empresa? Vamos supor que o líder, ele chega na empresa e fala assim, cara, o nosso time não é inovador. O que isso vai gerar nos colaboradores? Se ele fala, toda vez que o liderado chega atrás de um projeto, ele fala, cara, isso aqui não vai dar certo. A gente já executou isso aqui no passado, isso aqui não deu certo. Se ele fala, melhor não arriscar, que tipo de cultura será que essa empresa, de maneira geral, ela vai adotar? Então, basicamente, né, o que isso tem a ver com a história da Ana? Empresarialmente falando, é muito importante que a gente, primeiro, independente da pessoa, porque assim, ó, imagino que aqui a maioria de vocês, hoje em dia, vocês contratam por hard skills ou por soft skills? Vamos colocar que 70% é soft skills. Então, a gente entender esses diferentes perfis das pessoas e, digamos assim, ter a oportunidade de esticar a corda, chegar e falar, ó, Ana, você estava vendendo flores, mas você estava vendendo as flores muito bem, e eu queria que a partir de agora você se visualizasse como uma mulher da alta sociedade. Então, a gente estica a corda e começa a incentivar e visualizar isso. Então, a pessoa até começa a gerar uma expectativa. Nossa, então quer dizer que eu vou virar para alta sociedade, eu vou ter contato com reis e
rainhas, né? Então, basicamente, esse efeito do Pigmalião, ele tem o intuito de deixar muito claro assim, o ambiente ele molda muito, mas a forma como que você eleva as expectativas das pessoas, ela é muito importante também. Se a gente tem isso dentro da empresa, a gente tem menos autonomia, a gente tem menos investimentos, menos espaços para erro, o que, claro, eu vou até fazer um parênteses aqui, né? Erros controlados, tá? Nenhuma empresa aqui tem orçamento infinito para ficar errando à toa. Mas a equipe, o que acontece com a equipe? Ela não começa mais a propor ideias. Ela quer jogar sempre no seguro. Putz, então aqui tô fazendo meu trabalho, não quero arriscar nenhum tipo de inovação aqui dentro. Cara, no final não testa nada, a empresa fica num platô. Isso acontece com muitas empresas. Podem pesquisar aí pra vocês. Atingimos o teto do nosso faturamento. E agora? O que a gente faz? Vocês lembram muito tempo atrás, acho que na primeira e na segunda conversa que a gente demonstrou aquele gráfico pra vocês, que ele era mais ou menos assim, ó. Não sei se vocês se lembram. Cara, quando a empresa atinge esse platô aqui, há muito tempo atrás ela já teria que ter começado inovado, quando ela realmente está crescendo. Então a provocação que eu deixo para vocês aqui é a seguinte: vocês vão esperar chegar nesse teto e criar uma cultura de tudo isso daqui, ou vocês vão começar a incentivar e esticar a corda? Talvez nesse momento vocês realmente não tenham as respostas certas para tudo que vocês querem empresarialmente falando, mas é muito importante vocês esticarem a corda e darem essa liberdade pros colaboradores, lembrando, liberdade controlada, de execução, de propor ideias, porque, cara, às vezes é um pequeno ajuste que pode fazer diferença também.